Bom dia, graça e paz. Continuando meu testemunho, terceira parte, foi quando eu descobri que o meu neném estava em coma. E assim, naquela hora, eu perdi o chão. Imagina um neném tão pequenininho, eu achando que às vezes ele poderia estar melhorando, ia ficar mais espertinho. E eu descobri que o meu neném estava em coma. Aí foi só tristeza. E eu naquela cidade sozinha, naquele hospital sozinha, sem ninguém conhecido, longe de casa, longe da família. Mas eu tinha que ser forte por causa do meu neném. E eu lembro que eu chorava muito. E as enfermeiras sempre me falavam que eu não podia ficar chorando, porque senão meu leite ia secar. Aí eu falava para elas, como que eu não vou chorar? Eu nunca imaginei uma situação dessa. Eu sempre sonhei em ter meu neném, ir para casa, encontrar com a família, levar ele pro quartinho dele, pro bercinho dele, todo mundo vir me visitar, poder cuidar dele. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, como que eu não vou estar chorando? E com essa, minha pressão também não abaixava, que como eu tinha tido início de eclâmpsia, a minha pressão não abaixava, e tinha que abaixar a pressão. Aí eles arrumaram uma consulta para mim, eu consultei, comecei a tomar medicamento para pressão, mas mesmo assim eu ficava muito preocupada, eu ficava muito triste, e minha pressão não abaixava, nem com medicamento, e eu não podia ficar chorando, nem preocupada, porque senão meu leite secava, e eu tinha que ter leite para quando o neném saísse de lá, para eu poder amamentar ele só no peito. E eu lembro que, assim, Deus foi tão bom para mim, porque lá no alojamento eram alguns quartos. E quando eu cheguei lá, o outro quarto estava cheio. Os outros dois quartos estavam cheios. Aí elas me colocaram em um quarto onde só tinha eu, mais duas camas de solteiro. Aí assim, eu pude ficar mais em paz, mais quietinha, eu pude tentar descansar mais nas poucas horas que eu tinha, porque eu tinha que descer para tirar o leite de 3 em 3 horas. Aí eu tive um pouquinho de paz e nesse momento também, assim, eu pude aproximar mais de Deus. Eu orava muito, muito, muito. Eu acho que foi assim a época que eu mais orei, que eu mais aproximei de Deus mesmo, que eu pedi muito pelo milagre, que eu implorei a Deus, esse era o meu sonho, que Deus sabia que esse era o meu sonho. Eu precisava que o meu neném recuperasse, que ele ficasse bem, para me poder levar ele para casa. E eu disse para Deus, assim como Ana orou e pediu Samuel, que eu também orei muito e pedi o Davi. E falei com Deus, se Deus restaurasse a vida dele, a saúde dele, que era para Deus usar ele no altar, usar ele por onde ele for, que ele pudesse pregar, que ele pudesse falar, que ele fosse usado por Deus quando ele crescesse, que ele ia dar o testemunho dele, ele mesmo, quando ele crescesse. E eu orava muito, mas assim, ainda estava meio desanimada naquela situação. Eu lembro que a minha família ia me visitar às vezes, finais de semana, e eu tentava ser forte quando eles estavam lá, mas quando eles iam embora, eu chorava muito, muito mesmo. E ficava sozinha naquele hospital de novo, naquela distância longe do quarto onde o neném estava, na UTI, e lá no meu quarto, o alojamento. Era uma distância longa. Eu lembro que uma noite, o relógio despertou, acho que era meia-noite ou 3 horas da manhã, não sei. Aí eu levantei da cama com umas duas blusas de frio, calça, meia, e fui lá tentar tirar o leite. E cada vez que eu ia descendo a rampa, o frio só aumentava, 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 aumentava. E em Diamantina é muito frio, imagina no mês de maio, então. Aí quando eu cheguei na metade do caminho, eu não aguentei mais. Eu tremia tanto, mas eu tremia tanto. Meu joelho batia um joelho com o outro, batendo, de tanto frio, eu tremendo tanto. E cada passo que eu dava mais, que era descendo, era no primeiro andar, o frio só aumentava. E eu falei, eu não consigo, meu Deus, eu não consigo mais. E eu não dava conta nem de mudar o passo direito, meu joelho batendo, batendo de frio no outro. Aí eu peguei e voltei tremendo, tremendo, e voltei para a cama, deitei e pedi perdão para Deus que eu não consegui naquela noite descer lá para tirar o leite. Mas eu sabia que se eu não conseguisse, eles iam dar a fórmula. Claro que não é a mesma coisa, né? Que é manipulado e tal. Mas mesmo assim eu fiquei muito triste aquela noite. E os dias foi passando e
toda vez que eu ia perguntar à médica a notícia do meu neném, com esperança de ter uma melhora, ela sempre falava: o quadro ainda é gravíssimo, o quadro ainda é grave, o quadro é grave, o quadro é grave. Sempre era assim. E eu continuando orando, 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 pedindo a Deus muito mesmo pela vida do meu neném. E os dias foram passando, passando. Aí foi, aí foi chegar, aí não, aí um dia meu marido foi lá comigo, aí a gente foi perguntar notícia para a médica. Aí nós falamos assim: "E quanto ao neném, como é que ele tá? A saúde dele?" Aí ela ainda falou: "Ele está em estado grave ainda." Aí meu marido, com medo, mesmo assim, foi e perguntou: "E tem risco dele ficar com sequelas, alguma coisa assim?" Aí a médica falou: "Sim, tem grande risco de ficar com sequela, porque ele está em coma, ele faltou oxigênio no cérebro dele, devido a tudo que ele passou, pode ser sim que ele fica com sequela." Aí a gente ficou triste naquele momento, muito triste, mas mesmo assim a gente só pensava: isso depois a gente pensa, depois a gente resolve, depois a gente sofre se for o caso, mas agora o que a gente espera é realmente que ele acorda do coma, que ele recupera e que ele sobrevive. Nossa certeza agora é essa, que ele vai sobreviver em nome de Jesus. Aí os dias foram passando, aí eu estava muito triste, desanimada, e chegou justamente o Dia das Mães. E eu falei com a minha família: ó, não quero que ninguém me liga, que ninguém me manda mensagem, porque eu não sei se meu neném vai sobreviver, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou ser mãe. E eu estou muito triste, por mais que eu tenha orado, eu tenha pedido a Deus, eu ainda estou triste. E eu não quero que ninguém me fale nada para me desabar, não ficar mais triste ainda. Aí naquela manhã, meu cabelo era enorme, batia assim, meu cabelo lá embaixo. E assim, eu não lavava a cabeça há mais de uma semana. Aí eu peguei naquela manhã, eu levantei cedo, eu orei, 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 entreguei muito nas mãos de Deus. Ah, e um dia antes tinha tido um negócio lá, ação comunitária, assistente social. Ela tinha ido e tinha feito tipo um dia de beleza com as meninas. Aí fizeram escovinha, fizeram a unha. Aí elas bateram lá no meu quarto, me chamando pra mim ir. Eu falei assim: ah, não, não, tô bem, não vou participar, não. Aí não quis arrumar o cabelo, não quis arrumar a unha. Só tava realmente muito triste mesmo. E elas arrumando o cabelo, arrumando a unha, e alegre, passando pra lá e pra cá na porta do quarto. E eu triste, bem triste. Aí a menina passou da assistente social e deu uma lembrancinha para cada uma de nós. Foi uma sacolinha com um sabonete cheiroso e uma lembrancinha para o neném. E outra coisa, uns bombons também na sacolinha, foi bem legal. Aí, é, naquela manhã, eu acordei, aí eu fui tomar banho de manhã cedo, lavei meu cabelo, que era enorme, lavei, penteei meu cabelo, arrumei melhor um pouquinho, e fui lá, falei assim: ah, por mais que eu esteja triste, o meu neném tá aqui. Pelo menos hoje eu sou mãe. E eu vou lá, vou ver meu neném, e vou levantar a cabeça, e vou orar, e vou tentar ficar um pouquinho mais alegre. Gente, falar para vocês, foi o dia mais feliz da minha vida. Para a honra e glória de Deus. Quando eu cheguei naquele lugar, eu tirei um pouquinho de leite, fiz o procedimento todo, higienizei. Quando eu entrei no CTI, que eu olhei, gente, eu não acreditava. Gente, só quem passa que sabe. Assim, foi a mesma coisa de Deus, tá dando a resposta para mim. Foi a mesma coisa de Deus, tá falando comigo: esse é o seu presente de Dia das Mães. Meu neném tinha acordado do coma. Meu neném tinha sido desentubado. Meu neném estava respirando sem a ajuda do aparelho. Tinha tirado o oxigênio do meu neném. E o narizinho dele respirando. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Vocês não estão entendendo. Nossa, eu não consigo nem explicar a situação. E quando eu cheguei lá, eu nem acreditei. Deu vontade de dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de joelhar ali mesmo, naquele lugar ali, naquela UTI. Que era tanta alegria, eu fiquei em estado de choque, fiquei paralisada na frente do meu neném. Aí as enfermeiras vieram me falar que eles tinham feito o teste, que ele tinha acordado do coma.
e que eles iam manter ele fora do oxigênio para ver se ele ia conseguir, mas se ele não conseguisse, que aí eles iam voltar com o oxigênio. Mas graças a Deus, mas aí, para a honra e glória de Deus, ele não precisou de voltar para o oxigênio. Ele conseguiu respirar, ele conseguiu, não precisou de voltar para o oxigênio, ele foi conseguindo respirar com o narizinho dele, ele ficou melhor um pouquinho, e eu fiquei muito alegre. Para mim, aquele dia, eu nunca vou esquecer aquele dia, nunca, nunca, nunca. Ele respirando sozinho, ele virando, com o olhinho aberto, olhando. Nossa, foi tão mágico, foi muito lindo. Aí os dias foram passando e mesmo assim eu perguntando às enfermeiras, e o caso do meu neném? E elas falavam, calma, calma, o estado dele ainda é grave. Ele tá com infecção que ainda não curou. Está dando os medicamentos, antibióticos, estão fazendo de tudo, mas sem esperar, porque ele ainda não recuperou, ele ainda está em estado grave por causa dessa infecção. Mas mesmo assim, só dele ter saído do coma, ter saído do oxigênio, dele estar respirando normal. E tinha alguns nenéns ainda, de umas meninas que eu fiz amizade lá, que ainda estavam no oxigênio. E elas ainda ficavam tristes por isso. E aquilo me deu mais força para continuar em frente, para continuar lutando, para continuar orando, para continuar agradecendo a Deus. E eu vi que o meu neném estava sendo forte, ele estava lutando muito. Ele já nasceu como Davi mesmo da Bíblia, guerreando cada luta, vencendo cada luta. E ele era forte, corajoso, e que eu também tinha que ser forte também por ele. E ter coragem, acreditar que tudo ia dar certo. Aí os dias foram passando, eu fui ficando mais forte, fui acreditando mais, fui confiando mais. Até que se passaram alguns dias, aí eu fiz amizade com duas meninas de lá e o neném de uma delas tinham ganhado alta, tinha ido para uma sala grande onde ficavam as mães com os nenéns, chamava Canguru. Aí a gente ficou com um pouquinho de inveja dela, falou assim, ah, mas daqui uns dias vai ser nós. Nossa, que bom que você vai ficar com seu neném agora, nossa, bom demais. Primeira vez que vai vestir roupinha nele, vai poder pegar ele, amamentar. Aí até que um dia eu cheguei lá na UTI lá, tava lavando as mãos, um pouquinho triste esse dia. Aí as meninas vieram correndo me falar, você não nem recebeu alta, você não nem recebeu alta, ele vai para a sala de canguru. E eu, o quê? Como assim? Meu neném estava em estado grave ainda. Todo dia que eu perguntava, ele não tinha melhorado, ele não tinha melhorado. Como assim? Ah, vocês estão ficando confundindo. Não deve ser meu neném, não. Aí quando eu cheguei lá, eles já estavam arrumando, falou comigo, busca uma roupinha lá no quarto, desce com as malas, com as roupas, que o seu neném vai pro quarto. Nossa, gente do céu. Eu fui até pulando de alegria no corredor. E elas me ajudaram, foram lá, buscaram a mala, minha mala de roupa no quarto onde eu estava, buscando a mala de roupa do neném. E a gente desceu, eu disse muito alegre, escolhendo, não sabe nem que roupinha que eu ia pôr no neném, a primeira roupinha que ele ia vestir. E ele era tão pequenininho, que nem as roupas de RN, nem recém-nascido não cabia nele, porque ele era muito pequenininho. Aí eu escolhi uma roupinha, elas tiraram ele, colocaram ele num bercinho, num negocinho lá, e vestiram a roupinha nele. A primeira vez que ele vestiu uma roupinha, nossa, foi muito, muito lindo mesmo. Aí colocaram ele no bercinho, foi levando para lá para a sala. Aí eu cheguei lá no quarto lá, tinha três meninas lá com os nenéns dela. E eu cheguei lá, gente, eu não sabia nem o que eu fazia. A primeira vez que eu ia ficar sozinha com meu neném, assim, que eu ia poder pegar nele, que eu ia poder começar a cuidar dele. Nossa, foi muito, muito, muito lindo mesmo. Aí eu fiquei deitada lá na cama e o becinho dele do lado lá. Assim, foi a sensação que eu imaginei que eu ia ter. Parece que ele estava nascendo naquele momento ali para mim. Eu estava realmente vendo ele, realmente podendo pegar nele, passar a mão no cabelinho dele. E foi muito lindo. Assim, por mais que eu ainda tinha medo, porque eu não sabia dar banho, não conseguia dar banho nele ainda, mas foi tudo muito lindo. Só que eu não sabia que ali ele ia ficar por algum tempo para ganhar peso. Ele estava com 1 quilo e 400 e pouquinho.
porque ele tinha perdido peso. Aí, e lá, assim, é uma coisa tão séria, gente, porque eu lembro quando eu cheguei lá, tinha uma mãe que ela tinha fugido do hospital com o neném. Já tinha 2 meses que ela estava lá e ela tinha mais 2 crianças pequenas e, assim, ela não aguentava mais de saudade dos filhos pequenos. Ela não aguentava mais ver o neném dela naquela situação porque ele tinha um probleminha. Ele não conseguia amamentar no peito, ele tinha que amamentar pela sonda ainda. Ele fazia tratamento com a fonoaudióloga quase todos os dias. Aí pegou, ela surtou. Ela pegou o neném, despistou todo mundo, os porteiros, o pessoal da recepção e fugiu com o neném. Aí, gente, a coisa é tão séria que ela fugiu com o neném. Só que não podia fugir, porque a neném estava com início de vida. E eu acho que ela não pensou na hora, ou ela estava com a cabeça meio ruim. Não sei, ela fugiu do hospital. E nisso eu lembro que a polícia foi atrás, porque não podia. Aí, até que encontraram ela na rua, fugindo, indo para casa dela. E ela morava em outra cidade. Aí eles colocaram ela dentro do carro da polícia, trouxe ela para o hospital de novo, explicou para ela a situação, falou que ela que não poderia, que a criança estava com início de vida, que o neném dela ia morrer, que ela não poderia ter feito isso, que ele precisava do hospital, ele precisava do tratamento, que a neném dela não podia amamentar no peito, tinha que ser só através da sonda, isso teria que ser no hospital, que ela tinha que esperar a neném dela melhorar, recuperar. E assim, foi muito triste mesmo. Aí no quarto a gente conversava muito com ela e via aquela situação que a neném dela estava bem mais ruinzinha do que o nosso. Mas assim, tinha uns momentos que a gente brincava, que a gente ria, fazia alguma piadinha, para tentar descontrair um pouquinho, porque mesmo ali, assim, era meio tensa ainda a situação. E a cada dia que passava, os nenéns tinham que ganhar peso, e às vezes era difícil. Eu lembro que acho que isso era a primeira ou segunda noite, eu achando que o meu neném ia ganhar peso logo, eu passei a noite todinha sentada no sofá amamentando ele, achando que no outro dia ele ia ter engordado, ia ter ganhado peso. Aí as enfermeiras iam e falavam assim, nossa filha, você tá aí até agora sentada no sofá, até agora? E eu tô assim, até caindo de sono. E elas falaram assim, cuidado, porque senão seu neném pode estar fazendo seu peito de chupeta. Às vezes ele não tá nem mamando, não tá nem alimentando. E eu, não, ele tá puxando, ele tá sugando sim, tá? Não precisa te preocupar, não, porque ele tá me amamentando bem. Quando foi no outro dia que foi pesar o neném, ele tinha perdido umas 15 gramas, eu acho. Aí eu fiquei triste, pensei, oh meu Deus, eu não acredito. Aí a enfermeira, a médica pediatra me falou assim, pois é, às vezes ele tá fazendo força, sugando, mas ele tá queimando caloria. E nessa ele tá perdendo peso, ele não tá amamentando. Aí eu falei, oh meu Deus, a gente acha que vai adiantar alguma coisa, isso foi piorar a situação. Aí passava dias e dias e dias. Aí minha família foi conhecer ele. Nossa, foi maravilhoso. Depois a família do meu marido foi para conhecer meu neném. Assim, a gente ficava encantada apresentar ele, eles poderem pegar nele tão pequenininho, ver ele pela primeira vez assim, poder segurar ele mesmo. E aí passavam os dias e ganhava às vezes 10 gramas, 15 gramas e só poderia receber alta com 1,8 kg. Para vocês, pensa assim, 1,8 kg não é, isso não é nada, 1,8 kg. Gente, mas pensa, ele estava com 1,4 kg e pouco. Até chegar em 1,8 kg é muita coisa para um neném engordar. E aí passava, ele ia mamando, mamando. Eu falei assim, ai, quanto mais ansiosa eu ficar, pior vai ser. Aí cada dia que pesava, engordou um pouquinho, engordou um pouquinho. Aí eu disse, posso desistir, posso ter paciência, não tem como, eu vou ter que esperar mesmo. Importante é que eu tô com ele, eu vou para casa, mas eu vou ter que ter paciência, eu vou ter que esperar no tempo dele. Aí quando uma menina recebia alta do nosso quarto, que a família ia buscar ele, o neném, a gente ficava pensando, nossa, tomara que a próxima seja eu, tomara que a próxima seja eu. Aí até que um dia
A médica pesou o neném, a médica pesou o neném e deu 1,830 kg. E eu, glória a Deus, glória a Deus. Então eu vou para casa, então eu vou para casa. Eu só sabia perguntar a ela isso. E ela, sim, Viviane, finalmente você vai para casa. Pode ligar para sua família, vim te buscar. E eu lembro que era feriado na minha cidade, que era dia 13 de junho. Era feriado aqui na minha cidade. Aí eu liguei pro meu marido correndo, aí ele foi me buscar com meu irmão. Nossa, eu arrumei as roupinhas do neném tudo, arrumei as minhas roupas todas e fui despedir das meninas, despedir das cozinheiras, das arrumadeiras que foram um amor comigo, me trataram com muito carinho, das enfermeiras que fizeram amizade comigo, que eram anjos na minha vida, das médicas, dos médicos, e foi só alegria, só alegria. E eu vim para casa morrendo de alegria, finalmente a trazer o meu neném para conhecer a família, para conhecer a casa, para conhecer o becinho dele, para conhecer a nossa vida, a nossa nova vida, a nossa família. Foi muito, muito, muito feliz mesmo. Chegando aqui, a casa estava toda enfeitada de balão, de cartazes, foi só alegria, para a honra e glória de Deus.